Graça e paz, tudo bem com você? Firme nas promessas do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado por tua vida, por tua casa, teu lar, tua família, porque Deus tem um projeto na minha vida, tem um projeto na tua também. Aleluia, por isso, não é mesmo? Por isso que temos que continuar firmes nas promessas do Senhor. Ele é fiel e a palavra dele não passa. Aleluia. Hoje eu quero meditar com você numa palavra que está no livro de Oséias. Oséias é um profeta dos profetas menores lá do Velho Testamento. E Oséias, ele fala do grande amor de Deus para com a vida, né, do povo. Naquele tempo ele estava falando de Israel, mas hoje ele diz a igreja, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ou seja, ela continua mantendo, né, o seu poder, a sua efetividade. E Oséias vai falar do amor de Deus, esse amor que, né, transforma o ser humano de uma pessoa, né, uma pessoa sem perspectiva na vida, uma pessoa desgostosa, uma pessoa que está, né, desalentada da vida. E aí ele vem e traz essa palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui em Oséias 4, no capítulo 4 de Oséias, do versículo 1 até o 3, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Note que é uma contenda com os habitantes da terra, já não é só mais Israel. Porque na terra, presta atenção no que ele vai falar, dá a impressão que ele está, né, lendo, vendo, assistindo os jornais de hoje. E ele está falando isso exatamente nos dias de hoje. Porque não há verdade, não há benignidade, nem conhecimento de Deus. O que só permanece é perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, fazem violência, um ato sanguinário segue-se a outro. Nossa, dá uma olhada. Por isso a terra se lamentará e qualquer que morar nela desfalecerá. Com os animais do campo e com as aves do céu e até os peixes do mar serão tirados. Aqui mostra a violência e iniquidade sem limites. Sabe quando que o profeta ele estava profetizando? Entre 722 e 725 antes de Cristo, portanto, aproximadamente 3 milênios atrás. Você tem noção que é isso? É muito tempo, não é mesmo? E olha a visão que o Senhor está dando para ele sobre o que está fazendo, né, o que está acontecendo na terra. E não é exatamente isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje? Mas, por outro lado, né, por incrível que pareça, Oséias, ele é uma história de amor de Deus para com a humanidade, para com o ser humano, para todo aquele que tiver alento para isso, né? Jesus, ele foi enviado aos céus e o Pai disse, né, que Jesus ele viria, pagaria o preço e todo aquele que viesse através dele ao Pai, o Pai automaticamente receberia como filho, como filha. Então não importa a circunstância, não importa a situação. Hoje nós olhamos, né, para a perspectiva de um mundo como um todo, e não é diferente no nosso país, e a gente enfrenta essas situações aí onde há um medo até mesmo de sair, um medo de andar, um medo de ser assaltado, a violência, né? A gente só se fala de violência, feminicídio, homicídio e latrocínio, enfim, todo esse tipo de coisa. E aí parece que a perspectiva do povo está num governo que vai mudar isso. Não vai mudar isso. O governo não pode entrar, qualquer governo lá não vai mudar isso. Porque o que muda as coisas é o temor de Deus dentro da vida da pessoa. É as pessoas se entregarem ao Senhor. Isso é que muda. E por consequência muda tudo, né? Muda a vida da pessoa e aí a vida da pessoa vai interferindo em toda a sociedade. Agora, achar que qualquer tipo de governo vai criar leis e, olha, se resolvesse o problema criando lei, já tinha resolvido, não é mesmo?
Tem tantas leis aí. Então Deus, ele vem e ele vai trabalhar exatamente na questão daquilo que a palavra do Senhor deseja que nós atentemos, né? Porque hoje está aí, né? A eleição está próxima, não demora muito, e as pessoas ficam naquela expectativa, né? De quem vai, quem não vai, como é que vai ser, e etc e tal. E muitos, né, dentro do círculo chamado cristão, estão aí debatendo e pensando que se A entrar lá ou B entrar lá, né, vai fazer a diferença. Olha, a palavra do Senhor diz que nós devemos honrar as autoridades, porque elas são instituídas por Deus. Agora, mudar, é só Deus quem muda. E Deus começa mudando as vidas, as pessoas. E aí sim muda-se, né? Porque a proposta de Deus é começar sempre a agir no homem e na mulher dentro da família. As pessoas não se dão conta disso, por isso que as famílias são desintegradas, né? Os filhos crescem em ambientes totalmente, né, desprovidos de Deus, e por conta disso criam-se filhos e filhas que não respeitam autoridades, e elas crescem e se tornam pais e mães que não têm conhecimento de autoridade e tudo mais, mas porque falta Deus. Falta Deus. Falta estudar a palavra, falta conhecer a palavra, falta conhecer Deus. E aqui, eu pus aqui qual é a chave para isso, né? Porque Oséias está falando lá, né? E ele vai dizer aqui, ele disse coisas bem desalentadoras, não é mesmo? Que a violência, a iniquidade, a permissividade, a luxúria, enfim, tudo aquilo que é danoso ao ser humano, danoso aos relacionamentos, tudo aquilo que só promove guerra, destruição, só promove, né, morte, choro, tudo isso estava habitando ali e isso não é diferente nos dias de hoje. E daí qual é a solução? Qual é a chave? Oséias 6,3, ele dá a chave, que é algo que a gente tem falado aqui, que é algo que a gente tem batido nessa tecla. Por quê? Essa é a ordem bíblica. Ele diz aqui, então conheçamos, presta atenção, e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais nós conhecemos, mais nós nos aprofundamos no conhecimento do Senhor, tanto mais nós somos vitoriosos em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Não vai ter área de derrota, por quê? Porque nós teremos força no Senhor para sobrepujar tudo isso. Parece até meio esquisito falar isso, mas na verdade, se você olhar para as pessoas que passaram, os primeiros cristãos, para eles, quando eles estavam lá em vias de fato de ser lançado ao fogo, de ser lançado às feras e tudo mais, eles cantavam e glorificavam ao Senhor, porque eles sabiam que de fato e de verdade estavam indo finalmente para a casa deles. Percebe? Isso é vitória. A gente sabe como é que está o mundo, quer dizer, Oséias profetizou isso há 3 milênios atrás, é exatamente isso que está acontecendo. Mas ele diz aqui, conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. Sabe, tem gente que se converteu e aí aprendeu lá algum versículo aqui, outro versículo lá, vai na igreja todo domingo, mas não passa disso. Não prossegue em conhecer o Senhor, ou seja, a Bíblia não se tornou efetiva na sua vida. E eu digo sem medo de errar por experiência própria. Enquanto a palavra do Senhor não se tornou realidade na minha vida, eu não pude ser considerado um cristão. Cristão é aquele que vive pela palavra, que se alimenta da palavra, que prega a palavra, mas porque vive e não apenas de conhecimento. O conhecimento da palavra, até gente que não tem compromisso com Deus, que não se identifica como cristão e tudo mais, tem conhecimento. Mas aqui está dizendo, conheçamos e prossigamos a conhecer. O mal de muitas pessoas é que não prosseguem conhecer o Senhor. Quanto que você acha que você tem que conhecer do Senhor? Ou quanto que você acha que de conhecimento o Senhor tem por liberar na tua vida?
e que isso vai influenciar na tua pessoa, na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu trabalho, enfim, tudo que você realiza. Você tem ideia? Você tem ideia disso? A gente pode olhar aquelas pessoas, Pedro, por exemplo, era um iletrado. Ele não tinha, né? Os fariseus até desdenhavam dessas pessoas, dizendo, essas pessoas não têm letra nenhuma, não sabe, né, como, vamos usar o nosso linguajar aqui, não sabe fazer o O com o fundo da garrafa. Todavia, quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles falaram que até os próprios fariseus, né, tremiam. E por que isso? Conheceram o Senhor e prosseguiram em conhecer o Senhor. Essa é a realidade. Então veja só, e ele diz assim, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, está lá em Oséias 6,3. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Está falando da vinda do Senhor. Então, não é ficar esperando em sistemas, não é ficar esperando em protocolos, não é ficar esperando em políticos, não é ficar, é buscar o Senhor. É isso que muda a nossa realidade. Porque não vai mudar aquilo que nós queremos que muda, mas nós seremos mudados para enfrentar toda e qualquer realidade. Então muda a nossa realidade, muda a nossa perspectiva. Percebe? E glória a Deus por isso. Isso é uma tática que o Senhor está dizendo. Aqui no Salmo 27 diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos em pé. Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei quando clamarmos. Então está falando aqui, né, que o mundo, de certa forma, ele confia no sistema. Ele confia, né, naquilo que está, entre aspas, ordenado aí. Mas o salmista está dizendo, nós confiamos no Senhor, nós fazemos menção do nome do Senhor. Sabe o que é isso? É conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Eu vejo pessoas aí martirizadas, né? Eu digo do mundo gospel, pessoas martirizadas, pessoas procurando, né, a razão de alguma coisa na sua alma, procurando outras pessoas que também não têm o conhecimento de Deus para suprir essa necessidade. Sabe, uma necessidade que o homem tem, só Deus que supre. Por isso que Oséias está falando lá atrás, há 3 milênios, hein? Conheça e prossiga em conhecer o Senhor, porque sua vinda é certa. Aleluia. Aqui em 1 Coríntios 2,12 tem um complemento, diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Talvez você esteja falando, não, mas é só lá no Velho Testamento. Isso é Velho Testamento, né? Presta atenção que Paulo está dizendo aqui, mas nós não recebemos o Espírito do mundo. Esse Espírito que está aí, né? Essas situações que estão pululando no meio da sociedade e que hoje muitas vezes é tratado como normal. Coisas que a Bíblia condena e coisas que é iniquidade, é pecado. E ele diz aqui, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo de Deus, que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Não se lamente. Conheça Deus e prossiga em conhecer a Deus, e através da palavra do Senhor. Não se lamente, não se martirize, não murmure. Conheça, você já conheceu Deus? Prossiga em conhecê-lo. Aqui ele está dizendo, para conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Eu vejo, infelizmente, pessoas, né, que estão aí buscando coisas que o mundo não vai suprir. O mundo não vai suprir. Já está mais do que definido ali, de uma maneira tão clara, tão objetiva, o que é que está acontecendo no mundo. O mundo, né, vai caminhando de mal a pior. As coisas têm, tudo que não presta tem se multiplicado, a violência, né, a malignidade, enfim, todas essas coisas ruins aí que a gente falou, né, a promiscuidade, a luxúria, tudo mais. Mas nós temos a palavra nos orienta, conheça Deus e prossiga em conhecê-lo.
Por isso que na mensagem passada eu falei sobre a palavra, o importante é a palavra, temos que estar na palavra, temos que buscar na palavra, temos que nos alimentar da palavra. É ela que nos faz termos uma nova perspectiva do mundo natural que nós estamos vivendo, porque o nosso espírito, nossa cabeça vai estar no mundo espiritual, no mundo celestial, naquilo que Deus já conquistou por nós. Aqui está a dica. Conheça o Senhor e prossiga em conhecer, não pare. Não pare. Separe mais tempo para você buscar Deus. Você tem dificuldade de entender alguma coisa? Escreva para nós. Poste um e-mail, eu terei o maior prazer em responder, o maior prazer em estar comunicando a verdade, ajudando você a conhecer, mas prossiga em conhecer o Senhor. Não deixe para lá. Olhe para a realidade do mundo. Todo mundo sabe que não tem mais volta. Já pegou uma velocidade tal que não tem mais jeito de parar. Eu quero encerrar essa meditação com 2 Crônicas 7,14, que diz: o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, começa com humilhação, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, e sararei a sua terra. Não está dizendo a terra, está dizendo a sua terra. Percebe? Deus tem graça de sobra para cada um de nós. Deus tem muito que nos acrescentar. Mas não adianta confiar em carros, em cavalos. Isso aí está falando do sistema. Tem que fazer a menção do nome do Senhor Jesus. Firme nas promessas do Senhor, glória a Deus. Fique com essa palavra, medite nela. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.